Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel, hoje, dia 23 de março de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E não tem grandes novidades em relação a ontem, continuam as operações aqui no hospital Al-Shifa. Os israelenses agora falam em 800 pessoas detidas e um grande número de terroristas eliminados aqui também, e falam que só vão acabar a operação aqui quando prenderem até o último terrorista que está no Al-Shifa. Ainda tem terroristas embarreirados lá dentro, resistindo dentro do hospital. Um absurdo isso. Teve mais um ataque terrorista aqui na Cisjordânia e continuam as operações aqui também no norte de Israel, no sul do Líbano. O Congresso americano aprovou o corte de financiamento ao NRWA. Excelente notícia, tem mesmo que acabar com o financiamento a essa entidade que é claramente terrorista lá da ONU, né? Agora, a briga entre o Netanyahu e o Blinken continua. O Blinken falou que uma ação israelense em Rafah causaria o isolamento de Israel no mundo e coisa e tal, e o Netanyahu falou que seja. Vamos entrar em Rafah do mesmo jeito. E por que ele está falando isso? Isso não deixa de ser, de certa forma, já uma amostra do que os Estados Unidos estão fazendo na Ucrânia. Ou seja, no momento que os Estados Unidos começa a não apoiar mais os seus aliados, começa a abandonar os seus aliados, o pessoal começa agora a se preocupar com si próprio, né? Não vai tentar, não vai fazer questão de obedecer Estados Unidos, se os Estados Unidos não vai ajudar depois, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ortega de Zabon no Banho, Parangarico, Thierry Muraro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje é um dia sem grandes novidades, continua a mesma situação aqui na ocupação da faixa de Gaza e continuam principalmente as operações israelenses aqui no hospital Al-Shifa, né? Segundo as informações que a gente tem hoje, os números atualizados, o exército israelense matou mais de 170 terroristas do grupo Hamas ali no Al-Shifa, e 800 pessoas que são suspeitos de serem terroristas foram tomadas em custódia para avaliação, né? Além dessa operação no Shifa, estão sendo feitas operações em outros pontos da faixa de Gaza, ataques a células terroristas, identificação de armazenamento de armas, esse tipo de coisa. Segue a mesma operação aqui, né? Segundo falou o chefe o responsável pela operação lá no hospital Al-Shifa, o chefe do Comando Sul do Exército Israelense, as operações vão continuar até só vão acabar quando o último dos terroristas estiver em nossas mãos, morto ou vivo, né? A ação aqui no Shifa é significativa, uma ação importante, que realmente é a mais significativa da guerra até aqui. E eu concordo, né? Essa estratégia de Israel de abandonar o hospital Al-Shifa, sabendo que os terroristas iriam voltar a ocupar, foi uma coisa realmente, uma estratégia vencedora, né? No início da guerra, estava todo mundo sabendo que ia ter uma ação israelense lá, os terroristas fugiram do Al-Shifa antes dos israelenses chegarem. Então, quando os israelenses entraram lá, ainda encontraram alguns terroristas, ainda encontraram algumas armas, mas muito das coisas já tinham sido tiradas do hospital quando os israelenses chegaram ali. Agora, dessa vez não, eles saíram, deixaram, não, já acabamos aqui, já resolvemos o problema nessa região da cidade de Gaza, vamos voltar e coisa e tal. E daí os terroristas acharam que estavam tranquilos, voltaram todos para o hospital Al-Shifa, e daí Israel fez uma nova operação de surpresa e pegou uma quantidade muito grande deles ali, né? E falaram que vão continuar só quando pegarem todos, né? Houve mais uma operação do exército israelense na Cisjordânia, na cidade de Dair e Bizr, para tomar a casa de Muhammad Bahat Mansur, que foi o palestino que fez o ataque que a gente falou no dia de ontem. Ele abriu fogo contra um ônibus um micro-ônibus que tinha um monte de gente. Felizmente não teve nenhum morto, mas como é padrão, os israelenses demolem a casa de quem participa de atos terroristas, né? E além disso, teve uma outra tentativa de ataque lá na Cisjordânia. 2 palestinos suspeitos foram presos, eles estavam armados com rifles de assalto, foram presos sem resistência, foi evitado esse ataque lá na Cisjordânia, né? E bom,
Segundo a informação da mídia israelense, dos jornais israelenses, não houve progresso nas negociações com o Hamas. Os Estados Unidos continuam pressionando para a continuidade dessas negociações, mas o pessoal não está muito confiante que isso vai a algum lugar. Eu já expliquei para vocês o que o Hamas estava propondo, era totalmente absurdo, Israel nunca ia aceitar isso, então é um beco sem saída. Por que os americanos continuam insistindo? É aquele velho problema que eu já expliquei para vocês do Biden, da eleição americana desse ano, em que uma parte significativa do eleitorado do Biden é de extrema esquerda, portanto é contrário a Israel, portanto não está gostando dessa ação. Então os Estados Unidos ficam tentando de alguma forma dourar a pílula. Não é que eles vão abandonar Israel totalmente, mas estão dourando a pílula para tentar vender essa pílula dourada para os eleitores do Biden lá nos Estados Unidos, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz aqui nenhuma grande novidade. Ele fala sobre as operações, a continuidade das operações no Hospital Al-Shifa, e eles falam também sobre ataques feitos com VBIED. É um explosivo, um veículo com explosivos dentro dele para fazer um ataque terrorista, para matar israelenses ou forças especiais do exército israelense, né? Os palestinos fizeram pelo menos 3 desses veículos na parte norte da Cisjordânia em 2024, inclusive 2 deles em Tubas, né, que é uma cidade ali no norte. Então há uma preocupação muito grande de novos veículos desse tipo ali na região, né? Fala sobre o ataque terrorista de ontem, nenhuma grande novidade, né? A boa notícia do dia foi que a Câmara Americana aprovou o corte de financiamento da UNRWA. Essa medida já tinha sido anunciada, mas é lógico, o governo americano precisa da aprovação do Congresso para isso, e os Estados Unidos era o principal financiador da UNRWA, e agora isso foi cortado, 300 milhões por ano de dólares, 600 milhões de dólares, não vão mais para a agência acusada de Israel de cumplicidade com o terrorismo. Não é acusada não, a gente tem mais do que evidência de que realmente é uma agência terrorista, né? Isso, porém, não significa que os Estados Unidos não vai ajudar mais os palestinos, né? A proposta deles é que essa ajuda seja feita de outra forma, diretamente pelos Estados Unidos ou através de outros mecanismos, não através da ONU. A ONU, como eu venho falando aqui há vários tempos, se tornou completamente inútil. Uma organização cujo objetivo era impedir uma nova guerra na Europa e que não sabe o que fazer agora que temos uma nova guerra na Europa. Se alia a terroristas, o líder do Hamas, quem criou o Hamas, era um professor da UNRWA. O UNRWA já está há mais tempo lá na faixa de Gaza do que o Hamas. Enfim, essa é a situação que a gente vive. A ONU está do lado errado agora. De qualquer forma, o Biden tem um problema. O Biden tem um eleitorado dele que é pró-Palestina e que é uma parte significativa da base dele. E ele está tentando agradar esse povo, pedindo que Israel não faça a operação em Rafah. Segundo ele está dizendo, isso colocaria em risco a vida civil e a segurança de Israel e ameaçaria isolar Israel do resto do mundo, né? Isso mostra que tipo que os Estados Unidos está se tornando, que tipo de aliado que os Estados Unidos está se tornando, né? Um aliado que, na hora da verdade, se encolhe, né? Não ajuda de fato. É a mesma coisa na Ucrânia, né? Aliás, isso daqui é uma decisão que pode ser vista no contexto da Ucrânia. Os Estados Unidos abandonando a Ucrânia como está fazendo só vai mostrar para a Ucrânia que a situação é que cada um tem que correr atrás da sua bomba nuclear mesmo, porque não pode contar com a ajuda americana num momento de agressão, num momento de terrorismo. É uma situação muito perigosa que o governo Biden está fazendo lá nos Estados Unidos, embora é preciso deixar claro, muito desse problema vem justamente dos republicanos pró-Trump, que têm barreirado a ajuda americana tanto para Israel quanto para a Ucrânia, né? Não sei, gostaria de ver uma solução disso daí. Enfim, o Netanyahu disse que, olha, avisou ao Blinken que Israel vai entrar em Gaza sem o apoio dos Estados Unidos, se necessário. Deixou claro o que todo mundo sabe, não tem mais, se não tem como confiar nos Estados Unidos, não tem problema. A gente faz sem os Estados Unidos mesmo. Isso daí é os Estados Unidos abrindo mão do poder que eles têm hoje no mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar.
Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.